Bom, eu nunca fiz vídeo de mangá na minha vida, então a chance desse vídeo ficar ruim é bem alta. Mas ao mesmo tempo esse é um dos melhores mangás isekais que eu já vi, e mesmo assim nunca vi ninguém falar dele. Então se sente bem na sua cadeira, pega alguma coisa pra beber, porque hoje vamos conhecer a história da Eirin, a órfã que foi adotada pelo vilão da história. O mangá começa com a protagonista chegando na casa da mãe dela, toda animada, falando que ela conseguiu uma bolsa de estudos na faculdade e um aumento de salário no trabalho. Mas a mãe da protagonista só menospreza tudo que ela conseguiu, como se todas essas conquistas não fossem grande coisa. Já que eles estão de saída, a mãe da protagonista manda ela embora, e quando a protagonista chega em casa, ela começa a pensar sobre a vida dela. Para começar, o relacionamento com a família dela nunca foi muito bom. Tanto é que a primeira coisa que ela fez depois dos 18 foi sair de casa. Graças à família dela, a única alegria que a protagonista tem na vida é ler uma novel chamada Adotada. A nossa protagonista sente inveja da protagonista da novel porque ela é amada por todo mundo da história. E antes de pegar no sono, ela deseja uma nova vida, onde ela também possa ser amada por todas as pessoas ao seu redor. Como mágica, no outro dia ela acorda no corpo de uma criança no mundo de fantasia, mais precisamente na casa da família Entan, a família da protagonista da novel Adotada. Os Entans ganharam muito poder porque o antigo líder da família conseguiu fazer um pacto de sangue com um dragão. Mas por outro lado, com esse poder, os Entans também desenvolveram a doença da loucura. Como o próprio nome diz, se a mana deles sair do controle, eles enlouquecem e saem matando tudo que eles veem pela frente. Agora que a protagonista reencarnou na novel, tudo que ela precisa fazer é apreciar sua nova vida cor-de-rosa, assim como o cabelo dela. Só tem um probleminha, o cabelo da protagonista da novel é preto, já o cabelo da nossa protagonista é rosa. Só aí que ela se deu conta que ela não reencarnou como a protagonista da novel, mas sim como uma coadjuvante chamada Eirin, uma órfã que foi abandonada pelos pais e mora no Palácio dos Entans de favor. E pior ainda, ela vai ser expulsa na festa de ano novo da família, porque o Duque vai começar a questionar o parentesco dela com a família. Depois disso, ela encontra a Marla, a empregada que cuidou da Eirin desde quando ela era pequena, como se a Marla fosse a irmã mais velha dela. E a Eirin pergunta se tem alguma festa da família, e a Marla fala que a festa do ano novo é amanhã. Como essa é justamente a festa que a Eirin vai ser expulsa do palácio, ela decide se apressar e criar um plano de fuga. Então ela vai até a biblioteca do palácio porque ela lembrou que na novel existia um orfanato administrado por um antigo herói de guerra. E se ela for expulsa, a única opção que ela tem é ir pra lá. Na biblioteca ela acaba encontrando o Eno, o filho do Duque, o herdeiro da família. De primeira ela fica impressionada de como ele é bonito, então ele pergunta pra Eirin onde ficam os livros sobre magia divina. E a Eirin mostra pra ele e logo depois ela sai de perto para procurar o livro que ela queria encontrar. Quando a Eirin acha esse livro e começa a ler, o Eno simplesmente brota do lado dela. Daí ele pergunta o que ela tá fazendo e a Eirin dá uma desculpa qualquer pra ele. Depois disso o Eno vai embora, só que depois que ele sai, a Eirin sentiu uma coisa estranha e acabou virando um lagarto. E esse é o motivo da Eirin ser expulsa de casa. No meio da festa do Duque, ela vai virar um lagarto na frente de todo mundo. E como ela não sabe como controlar essa transformação, ela decide se esconder até voltar ao normal. Enquanto a Eirin tá no chão, ela encontra um anel, e pensando um pouco, ela se dá conta que esse anel pertence ao Eno. Logo depois o Eno volta para a biblioteca atrás desse anel e encontra a Eirin enrolada nas próprias roupas. E quando ele vai olhar debaixo das roupas dela, a Eirin já tinha voltado ao normal. Essa foi por pouco, mas quando o Eno entrou na sala, a Eirin voltou a ser criança. Então a Eirin fala pra ele que estava abaixada porque estava pegando um anel, e como na novel o Eno não gosta de toque físico, a Eirin devolve o anel sem encostar nele. Mas quando o anel cai na mão do Eno, ele sentiu alguma coisa especial e depois disso ele ficou interessado na Eirin. Depois disso ela deixou o Eno e voltou correndo pro quarto dela. No outro dia, na festa do Duque, ela mesmo sabendo que vai ser expulsa, ainda assim ela fica nervosa com o tanto de gente que tá na festa. E começa a pensar o tanto que a Eirin original sofreu por se transformar no meio de tanta gente. Mas diferente da novel, a nossa Eirin já tá preparada. Durante a noite ela memorizou onde o orfanato do herói ficava e ainda roubou tudo que ela podia do palácio do Duque. Então o Duque chega pra festa e os mais fortes da família são o Duque, o Eno e os dois filhos do Eno, já que eles são as pessoas que mais têm sangue de dragão. Bom, o Duque faz essa festa para reunir toda a família dele para que eles compartilhem os planos de ano novo deles com o resto da família. Mas na verdade isso é só uma desculpa pro Duque expor pra todo mundo tudo de ruim que a família dele fez durante o ano passado inteiro. Quando chega a vez da Eirin, ela surpreende todo mundo falando que ela quer sair de casa.
porque ela tem um segredo ligado ao nascimento dela. Mas quando a Eirin vai falar que ela é meio lagarto, um funcionário chega falando pro Duque que a mina da família desabou. E tem muita gente ferida e o Duque precisa coordenar o resgate. Por causa disso, o Duque cancela a festa de Ano Novo e adia ela para daqui a uma semana. Na próxima vez, a primeira pessoa a falar vai ser a Eirin. Depois disso, a Eirin tá triste do lado de fora, porque ela passou o dia todo procurando alguma rota de fuga para sair de casa, mas não achou nada. Até que uns moleques jogam uma bola nela e começam a tirar sarro, porque ela não tem pai nem mãe, e sem pensar duas vezes, a Eirin expulsa os moleques, assustando eles, porque ela pegou uma pedra gigante. Depois disso, ela começa a lembrar a vida antiga dela, ela era ignorada pelos próprios pais, e por causa disso, os irmãos mais novos da protagonista ignoravam ela também. Não só isso, mas eles também reclamavam que ela ia para a escola particular com roupas velhas, e isso incomodava os amigos deles, já que todos eles tinham pena dela. Basicamente, na vida anterior da protagonista, os irmãos mais novos dela tinham tudo, enquanto ela não tinha nada. A vida dessa mina me lembra um pouco a vida do Chris, já que ela era responsável por tudo. Se os irmãos dela brigassem ou quebrassem alguma coisa, não importa, a responsável sempre era ela. Mesmo que ela não tivesse culpa de nada ou como impedir, não importa, a culpa era sempre dela. Ela se sentia como se fosse o patinho feio da família, sempre deixada de lado, só porque ela não tinha poder e nem como se defender. Depois disso, ela decide voltar pro quarto e tomar chocolate quente com a Marla. E essa já é uma diferença bem legal desse Isekai, a protagonista lembrando a vida antiga dela. E isso é surpreendente porque, tirando algumas raras exceções, você não é exemplo de nada. O protagonista da maioria dos Isekais, quando vão para outro mundo, parece que passam por um hard reset, como se a vida antiga deles não importasse. O que ela não sabia é que o Eno estava olhando para ela de longe, e ele se surpreendeu porque ele achava que a Eirin ia chorar, mas ao invés disso ela tentou brigar, e isso deixou ele ainda mais interessado nela. Na verdade, tudo isso começou naquele dia na biblioteca. Como a família Enta é muito forte, tem muita gente de todo canto tentando usar eles. Então uma filha ilegítima da família deixar a casa é uma ideia insana. Então o Eno deixou o anel cair de propósito para testar a Eirin. Se ela não tivesse pegado, tudo ia acabar naquela mesma hora. Mesmo sem muita expectativa, ele fez esse teste e quando a Eirin devolveu o anel para ele, o Eno sentiu um grande poder vindo dela. Então ele decidiu descobrir o porquê uma pessoa tão forte queria sair da família. E por isso ele decidiu dar um presente para Eirin. Uma semana depois, na festa do Duque, a Eirin roubou ainda mais a casa dele para conseguir dinheiro para chegar no orfanato. E quando ela começa a falar o segredo dela, o Eno aparece do nada falando pro Duque que a Eirin é filha dele. E para Eirin isso é bem ruim, já que na novel o Eno é um grande hedonista, uma pessoa que só se importa com prazer, ou seja, ele não faz nada se isso não der a ele algum tipo de satisfação. Então o Eno fala que a Eirin é filha dele, mas o Duque ficou puto e não acreditou. Então o Eno pediu para Eirin confirmar a história, mas tudo que ela queria nesse momento era só falar o segredo dela pro Duque e depois sair da casa. Só que no final das contas ela acabou no meio de uma briga entre os dois. Então, conhecendo o Eno, se ela quer uma vida tranquila, ela precisa ficar bem longe dele. Mas parece que já é tarde demais, porque o Eno já focou nela. Por pura e espontânea pressão, a Eirin confirma que ela é filha do Eno. Mas logo depois ela ouve os nobres comentando que o Eno faz isso todo ano. E a última pessoa só durou 6 meses antes de ser expulsa da casa. Mas por outro lado, essa pessoa ganhou tanto dinheiro do Eno que ela comprou uma ilha particular. Como os nobres falaram a palavra mágica, dinheiro, a Eirin começou a pensar que ela teria muito mais a ganhar como filha do Eno do que simplesmente saindo de casa. Então ela confirmou pro Duque de novo que o Eno é o pai dela, e o Eno pegou a Eirin nos braços e completa falando que os planos dele de ano novo é ser um bom pai pra filha que ele acabou de encontrar. E o Duque ficou mais puto ainda, porque o Eno não só pegou uma criança que não é dele, mas agora tá fingindo que é um bom pai. Então, só pra irritar, o Eno manda o Duque falar mais baixo porque ele tá assustando a Eirin, mas ela diz que não tem medo dele. E o Eno diz que a Eirin não tem medo do Duque porque ela tem o pai dela do seu lado pra proteger ela. Mas a Eirin diz da forma mais fofa possível que ela não tem medo do Duque porque ele é o vovô dela. Depois de ouvir isso, o Duque ficou mais puto ainda, mas perdeu a vontade de brigar, tanto é que ele cancelou de novo a reunião de família e saiu do salão. Já o Eno também saiu com a Eirin nos braços, então a Eirin lembra que na novel, o Eno tratava todo mundo como simples peças de xadrez, e que eram descartadas assim que ele enjoava de brincar. E quando essa hora chegava, mesmo o Eno oferecendo muito dinheiro para a pessoa ir embora,
Elas já estavam tão apegadas a ele que elas negavam tudo só pra ficar do lado do Eno. E é assim que a protagonista tá agora, ela é só um brinquedo do Eno. E tudo que ela precisa fazer é esperar o jogo acabar e não se apegar a ele de jeito nenhum. Mas uma coisa estranha que ela notou é que a Eirin achava que a primeira coisa que o Eno ia fazer depois de sair do salão seria jogar ela no chão, mas isso não aconteceu. O Eno continua carregando ela nos braços como se a Eirin fosse a pessoa mais importante do mundo para ele. Então a Eirin abraça o Eno, já que isso é uma coisa que ela nunca teve na vida passada, e ele dá esse sorriso. Como eu já disse no vídeo passado, esse sorrisinho nunca é coisa boa. O Eno é aquele herdeiro que sempre teve tudo na vida, menos a atenção do pai dele, e por isso ele se dedica a deixar o Duque o mais furioso que ele conseguir. E esse também era um dos motivos dele para falar pro Duque que a Eirin era a filha dele. E com o passar do tempo ele começou a usar a Eirin para irritar o Duque ainda mais. Enquanto isso, a Eirin ficou extremamente nervosa, porque ela ficou sabendo que a Chanel, a protagonista original da história, tá prestes a chegar na casa do Duque. E por isso ela é uma grande ameaça aos planos dela. Mesmo sem saber de nada, o Eno coloca ela pra dormir e manda ela não se preocupar com nada. No outro dia, a Eirin se arrumou para encontrar com o Eno, mas no lugar dele, ela encontrou os filhos do Eno. O mais velho se chama Carlan e o mais novo se chama Cillian. E o Eno pediu para os dois buscarem a Eirin. Os dois meninos começaram a andar na frente, mas como a Eirin é uma criança de 5 anos, as pernas dela são muito curtas. E ela também tem medo de pedir para eles irem mais devagar, porque eles podem brigar com ela. Mas para surpresa da Eirin, diferente do Eno, os filhos dele são muito gente boa. Tanto é que os meninos se tocam que ela tá ficando muito para trás, eles decidem voltar para ajudar a Eirin, o mais velho carrega a Eirin nas costas, enquanto o outro carrega a pelúcia dela. Quando eles chegam na estufa do palácio para almoçar com o Eno, os filhos dele aconselham a Eirin a não se apegar ao pai deles. O que a Eirin surpreendeu os dois com um sorriso, falando que ela sabe que o Eno não considera ela filha dele de verdade, mas mesmo assim eles não precisam se preocupar porque ela também tem muitos segredos. Enquanto eles almoçam, o Eno brinca com as bochechas da Eirin e ele começa a passar mal, porque a loucura ativou do nada. Então ele manda os meninos pegarem a Eirin e fugir. Só aí que a Eirin lembrou que na história original, um dia enquanto o Eno estava almoçando com os filhos dele, a loucura ativou do nada e ele fez um verdadeiro massacre com os funcionários do palácio. Mesmo não sendo culpa dele, ainda assim o Duque prendeu o Eno e depois disso ele virou um monstro da família Enta e se fechou para todo mundo menos pros filhos dele. Se a Eirin deixar que isso aconteça, ela vai perder tudo que ela conquistou até agora. Mesmo sendo falso, ela não pode deixar esse teatro acabar tão cedo. Mas ela também lembrou como faz para curar a loucura. Depois do desastre, os filhos do Eno descobriram que a mãe deles tinha plantado no jardim uma planta capaz de acalmar a loucura. Então a Eirin deixou o Carlan e foi atrás da árvore. Ela encontrou, pegou um monte de frutas e depois voltou correndo atrás do Eno. Quando ela volta, o Eno tá quase matando a primeira pessoa, mas quando ele vê a Eirin, ele vai pra cima dela. A Eirin fala que só quer salvar o Eno por causa do dinheiro dele, mas tem outra razão. Na vida passada dela, ela sentiu na própria pele o quão miserável e frustrante é as pessoas que você mais confia te virarem as costas no momento que você mais precisa. E mesmo com medo, ela sabe que a pessoa que mais tá sofrendo com toda essa situação é o próprio Eno. Então o Eno pega ela pelo pescoço, mas a Eirin morde a mão dele e usa essa brecha para encher a boca dele com as frutinhas e depois segurou a boca dele com as mãos para ele não cuspir. E no final o Eno voltou ao normal. A Eirin começou a chorar de alegria, mas quando ela ia dar uma olhada no tigrinho de pelúcia dela, o esforço foi tanto que ela acabou desmaiando. Então o Eno pegou ela nos braços e se lamentou por ter destruído a pelúcia da Eirin. Depois disso o Eno chama os filhos dele, e então o mangá começa a mostrar a relação do Eno com a falecida esposa dele. Ela achava crianças as criaturas mais especiais do mundo, já que elas podem amar incondicionalmente uma pessoa só por ser o pai delas. Enquanto isso, o Eno estava pouco ligando por que a esposa dele estava falando. Mesmo tendo 2 filhos, o Eno continuava muito frio, então ela queria ter uma menininha, porque ela achava que ter uma filha poderia mudar a vida do Eno. Mas no final, a esposa do Eno acabou morrendo antes de ter o terceiro filho deles. Voltando pro presente, originalmente ninguém poderia parar o Eno, já que quando a loucura começa, a única forma de parar o Eno seria ele lutar com alguém mais forte, só que a única pessoa que podia fazer isso seria o Duque, mas ele estava fora da cidade nesse dia. E a Eirin surpreendeu todo mundo porque mesmo sendo uma criança, ela parou o Eno sozinha. Depois disso, o Eno leva a Eirin de volta pro quarto dela, e o Carlan questiona ele se não tá na hora dele parar de brincar com os sentimentos da Eirin, já que ela arriscou a própria vida por ele.
E o Eno só manda o filho dele se calar, já que ele não tem nada a ver com o que ele faz com a Eirin. No quarto, enquanto as empregadas cuidam da Eirin, o Eno lembra as palavras da esposa dele sobre eles terem uma filha e finalmente ele entendeu o que a esposa dele queria dizer. Apesar de tudo, no começo tudo que o Eno queria era um brinquedo novo para passar o tempo, mas ironicamente depois de tudo que aconteceu ele acabou se apegando a Eirin. Já a Eirin, ela ficou inconsciente por uma semana e quando ela acorda, ela se deu conta que já era tarde demais, porque a protagonista da novel já tinha chegado na casa do Duque para roubar o lugar dela. E eu vou parar por aqui. Muito obrigado por me assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.